Vamos chamar de volta a Basília Rodrigues para comentar esse assunto. Basília, começa a se desenhar uma discussão muito palpitante no cenário da Justiça Eleitoral, que ainda precisa ser melhor encaminhada, inclusive via Tribunal Superior Eleitoral aqui em Brasília, sobre remuneração de seguidores e que agora começa a se desenhar a partir dessa situação vivenciada aí pelo Pablo Marçal. Basília. Esse assunto é sério, né, Mega? Mas, na prática, o Marçal tem se tornado cada vez mais conhecido e mais opção de voto para o eleitor a partir destas brincadeiras, polêmicas com as quais ele tem se envolvido. O assunto, regras para as eleições ou para o período pré-eleitoral, é bem sério e de difícil resolução pela Justiça Eleitoral. E aí, então, você deixa os burocratas pensando nisso, enquanto um candidato à prefeitura simplesmente de São Paulo tem corrido por fora e conseguido se tornar cada vez mais conhecido. E um pré-pressuposto, né, um pressuposto para que a pessoa atraia votos, é ela ser conhecida pelo eleitorado. Veja que o Nunes, mesmo sendo prefeito da capital, tem procurado agendas, se multiplicado aí em situações para chamar mais atenção para si. O Boulos, da mesma forma, mesmo com todo o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dizendo, eu e o Lula, somos a mesma coisa, hein? Votem em mim. Precisa ser conhecido para virar opção de voto para o eleitor. O Marçal, hoje, dá para se dizer, é um dos candidatos mais conhecidos das eleições à Prefeitura de São Paulo. E ele tem conseguido isso justamente pela via da polêmica, pelas estratégias que pareciam não fazer parte do jogo político em eleições passadas, em campanhas passadas. Essa está diferente. Mesmo que ele ganhe ou perca, o Marçal já conseguiu mudar os paradigmas do que atrai o eleitor, né? Qual a estratégia de comunicação efetiva em uma campanha eleitoral? Claro que se você ficar com os olhos para o estadismo, qual a postura que um pré-candidato deveria adotar, muito com o olho no retrovisor do que a gente já viu em outras eleições, você vai julgar, o Marçal está errado. Mas, na prática, ele virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais e também no dia a dia da imprensa, olha a gente aqui falando, né? E também do eleitorado nas ruas. Então, eu posso dizer que fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Esse jargão, né, dito popular tão antigo, está impregnado na campanha política do Pablo Marçal. Ele consegue transformar a campanha eleitoral em novela. E aí, até para quem não vota nele, fica aquela sensação, as pessoas estão atiçadas, né, querendo saber qual o próximo capítulo de Pablo Marçal. Alguns dizem é o efeito Marçal, a ponto de tirar do equilíbrio outros candidatos, como Boulos, a Tabata, tentando rever as suas próprias estratégias, porque surgiu aí um outsider, alguém que vem com estratégias diferentes de campanha, né, cartadas diferentes de campanha. Bom, a gente tem que ver no que vai dar. Na prática, hoje, Marçal é o candidato mais conhecido entre aqueles que estão concorrendo à Prefeitura de São Paulo. Se isso significa voto, na prática significa tempo de mídia, significa likes, boa adesão ali nos comentários, na internet, no povo na rua, mas isso vai se traduzir em votos. Uma das estratégias de campanha de Marçal, e eu tenho ouvido outros consultores da campanha, especialmente da direita, é formar esses grupos de pessoas que conseguem multiplicar as informações nas redes sociais, ali no WhatsApp, né, com diferentes classes e idades desses eleitores que queiram ver qual é o capítulo de hoje. E quem sabe, no 6 de outubro, isso vire voto. O Marçal está indo muito bem e melhor do que os candidatos tidos consolidados nesta campanha. As pesquisas, até mesmo criticadas por eles, têm mostrado isso. Se vai, na prática, significar a eleição, a gente tem que esperar para ver. Mas ele já conseguiu chacoalhar as estratégias políticas de todo mundo e também o noticiário brasileiro.